Fala, jogador, eu sou o Samit Carvalho e eu tô aqui hoje com o meu mano Kelvin. E aí, Kelvin, beleza? Beleza? Começando mais um aqui. E hoje estamos com um treinador muito renomado no nosso futebol cearense. Ele que é atual coordenador da base do Floresta e treinador do Sub-20, Raimundo Wagner, está com a gente hoje. Tô no vídeo, né? Tá legal. É muito importante agradecer pelo convite e contar um pouco, né, da nossa história, da nossa experiência no futebol cearense. Vamos passar um pouco dessa nossa vivência do futebol. Então, professor, o senhor tem uma carreira muito vasta, né? A gente estava até comentando antes que a gente passou por muitos clubes e eu queria que o senhor começasse contando do começo, quando o senhor começou a pensar em ser técnico, por que essa paixão por ser técnico e como pode contar um pouquinho da tua carreira até agora. Cara, eu quando comecei a jogar futebol profissional, eu era muito franzino, né? Muito franzino. E na época não tinha fiscalização de nada no futebol, todo mundo tomava tudo, né? E eu lembro que eu peguei alguns atletas mais experientes no Guarani de Juazeiro, foi meu primeiro time. E por ser franzino, os caras achavam que eu tinha que ter mais apetite, né? Ter que ficar mais forte. E naquela época não tinha tanto essa situação como nós temos hoje, a academia. Então eu passei a tomar uma injeção chamada dextrovitase, que ela era bem grande assim, e com cintoneurim. Então aquilo me engordava muito fácil, né? Eu passei a engordar muito fácil. Por ser um jogador da casa, tinha que treinar muito mais do que os outros. Quando terminava a temporada, tinha que ganhar menos do que os outros. E aquilo ali foi me desgastando, né? Até porque eu tinha que treinar muito para emagrecer. Então eu já planejava, né? Eu era um cara que jogava numa função que eu tinha um conhecimento, né, da função que jogava. Eu gostava de ver treinadores de que forma trabalhavam. E aí em 1989, eu decidi parar com 28 anos, né? Já desgastado, né? Cedo. Acho que eu teria, até hoje quando eu vou brincar com os meninos ali, a gente Ainda ainda dá para perceber que é um cara que tinha técnica, Sim. que era habilidoso, guardando as devidas proporções, um ganso, né? Mas era um cara que não tinha força. E na época essa mudança já estava já estava acontecendo demais. Hoje em dia é muito físico o futebol. Tinha um treinador, Jorge Luiz, o Bacalhau lá da região do Cariri, que ele falava assim: cara, tem que ter força, tem que melhorar, tem que marcar mais. Quer dizer que tu prefere Amaral marcando ou eu jogando, né? Até fazia eles mais comparações, né? mas ele falava: mas futuramente vai ser isso, cara. Futuramente vai ser quem tem força física. Quem tiver um pouquinho de qualidade junto com a força vai ser jogador de alto nível. E é o que a gente tá vendo, Sim, né? realidade. A realidade. Então eu parei cedo, mas só que eu mergulhei em estudo, em me aprofundar, né? Em ver treinos. Eu lembro que o Washington Luiz era meu jogador no Barbalho em 2007. Eu era treinador do Barbalho, na terceira divisão do Cearense. E o Washington era meu jogador. Inclusive nós fomos campeões dessa época, né? E eu lembro que eu tinha um convite para ir para o Guarani de Juazeiro, só que os caras queriam pagar muito pouco para mim. E quando nós fomos campeões, eu sentei, fiz uma proposta, mas os caras não aceitaram. Levaram um amigo nosso, na época estava aqui em Fortaleza, Daniel Fração. Levaram o Daniel Fração mais dois preparador físico, Marquinhos, Marcos Rogério, que é muito meu amigo, inclusive trabalhamos junto no Icasa. E ficou a oportunidade de eu trabalhar no Icasa com um projeto muito grande que o Kleber Lavô tinha na época, né? Só base. E aí eu não queria aceitar também, tanto que resisti muito para não ir, porque eu não estava mais aceitando a forma do Kleber trabalhar. Mas mesmo assim, sendo feito proposta e conversas para poder eu ser o treinador do Icasa. E nisso, o Washington tinha acabado de parar e veio me auxiliar. Aonde quero chegar? Aí que a gente se juntou e começamos a buscar. Eu lembro que eu coloquei telefone na época, né, na minha casa para poder pegar a internet. O primeiro prejuízo que eu tive foi de R$1.000. Meu filho tava pegando o telefone e ligando para a namorada cobrar pro celular dela. Quando veio a pancada. Mas aí nós estudávamos, todo dia nós procurava treinamento. E eu lembro que um dia nós fomos ver o treino do profissional, né, que era um treinador chamado Bagé, do Rio Grande do Sul. E justamente o primeiro trabalho desse cara era o que a gente estava vendo, o que a gente buscou, né, a fazer, que era uma superioridade numérica com 3 equipes.
Fala, mas eu tive a primeira certeza que eu estava no caminho certo, porque o cara já vinha do Sul, uma estrutura muito boa, né? E aí a gente fomos fazendo esse trabalho, né? E evoluindo jogadores, como apareceu o Olávio, o Wendel, o Bismarck, né? Esses jogadores todos foram nessas épocas que a gente fomos trabalhando. E aí eu do Icasa começou a aparecer as oportunidades das quedas dos treinadores eu pegar o profissional. E aí a gente pegava, mas não era da forma que a gente queria ainda, né? De fazer uma pré-temporada. Pegar desde o começo, né? Mas aí Faz muita diferença. De base, nós fomos conquistando tudo que teve lá, graças a Deus, com as comissões técnicas que nós trabalhamos, nós conseguimos conquistar. E vinha a questão das revelações de jogadores, né? Que aí todo mundo. Só que a gente nunca teve uma valorização profissional, né? Para investir num curso. Era muito complicado aqui, a gente ainda continua, é muito pouco os conteúdos que a gente tem aqui. Aí eu pago sites da Espanha, da Inglaterra, para poder ficar atualizado, pegando trabalho. Tive a oportunidade de ir em vários cursos em São Paulo, Recife, em Minas Gerais, para buscar esse conhecimento que a gente não tem tanto aqui. Né? E aí dentro do conhecimento que nós tivemos como atleta, facilita muito o nosso olhar, né? De ver quando o jogador, porque é uma situação, a gente pega os jogadores que dia primeiro agora vai ter avaliação, né? É complicadíssimo a avaliação da forma que a gente faz no Floresta, porque é muita gente, é pouco tempo. Os nossos campos eles não são tão qualificados para essa. Então, se tu não tiver um olho, um dom que Deus te deu para tu saber que aquele jogador ele pode evoluir, vai passar centenas. Como passa, que a gente não consegue ver tudo. Sim. Mas assim, eu sou um cara, estou muito feliz nessa situação, cresci. Uma das coisas que eu me sinto mais feliz é ter a certeza que eu cheguei, onde estou hoje, sem derrubar ninguém. Sempre buscando o meu trabalho, sempre tendo respeito ao trabalho dos profissionais que trabalhavam comigo, que trabalham comigo, todos eles que sabem da liberdade que eu dou, né? E muito feliz, um cara feliz em termos disso tudo, sem contar as histórias como jogador, né? Que são muitas também, mas hoje eu sou um cara que eu ainda estou no crescimento, me vejo um cara que todo dia procuro melhorar cada dia que passa, para poder sempre estar assim respeitado como ter o prazer de estar aqui com vocês hoje. Quando a gente vê o Raimundinho falando sobre isso, né, a gente não tem a dimensão de quão difícil era naquela época, né, de obter conhecimento. Hoje pra gente o cara vai lá no YouTube, tem vários planos de treino, tem um monte de coisa pra gente. Naquela época realmente não tinha essa facilidade, né? Você falando que teve que colocar a internet na sua casa lá, pedir telefone, na época de escada, aquela internet horrível, ficava oscilando. Muito lenta. Então, o que é o mais legal é quando você vai falar que continua se aprimorando, que paga sites, e isso é o que motiva jovens a querer se motivar mais, né? Eu estava até falando aqui, o Thales está aqui, um abraço aí, preparador de goleiro aí. Gosto de chamar ele do Come-feira. Aí, ó. Eu falo aqui que é quase um filho, o Raimundinho tava falando que quem passa os trabalhos para ele é o Raimundinho. Ele bate bem na bola. E eu tava falando, né, justamente sobre isso, né, que ele costuma divulgar o seu trabalho ali nas redes sociais e tal. E isso eu até comentei que isso é importante. E o Raimundinho é um cara que é bem assíduo assim nas redes sociais, sempre comenta nosso conteúdo, é um cara que a gente está muito feliz de ter você aqui. Hoje a gente bateu 600 inscritos, eu acredito que com ele a gente vai chegar aos 700, até quem sabe até 1000, então se inscreva no nosso canal. Mas a minha pergunta é como você consegue hoje conciliar o lado de treinador, de coordenador e o que você estava comentando aqui nos bastidores, né, de cuidar do atleta, que é o que você falou que é uma das suas principais características como treinador. A minha função como coordenador, uma das coisas que eu pedi para o seu Teixeira quando ele me pediu para fazer essa função, é mais um coordenador técnico de campo, né? Sim. A parte burocrática não fica comigo, até porque eu não tenho cabeça para isso. Depois que eu tive o Covid, a minha memória já não é mais a mesma. Mas eu me sinto bem no campo, né? Então, foi uma das coisas que eu pedi, não quero nada burocrático, vou trabalhar os atletas, vejo a maioria das categorias, nem todos os dias dá para mim ver. Estamos muito felizes com o trabalho de todas as categorias hoje, porque é um pessoal jovem que está buscando, tinha pessoas também muito especial para a gente, como o Roberto, né? O próprio Ayrton que trabalhou no clube lá, hoje estão como captador, buscando, que tivemos esse crescimento com essa captação, entendeu? Então, assim... Hoje o Floresta está num caminho muito bom. Falta algumas situações, falta. Esse tempo também que eu falo, nós estamos com um problema muito sério, que temos um campo que está sendo
restaurado, né? Isso está atrapalhando muito o nosso trabalho. Às vezes um treino está atropelando o outro e eu fico com pouco tempo para ver todas as categorias, né? Mas vou aos jogos, né? Sempre que posso vou aos jogos, tanto do 13 como do 15, 17 e do 20 eu tô, né? E assim, é um trabalho árduo porque tem hora que e aparece problema, né? Um dos problemas que a gente mais tem hoje, questão dos pais, né? Todos os pais acham que seus filhos jogam pra caramba, né? Então isso é uma coisa que está batendo muito a nossa cabeça. Estamos montando uma estratégia para ter uma reunião com os pais, para a gente poder mostrar. Quando eu falo que eu pesquiso, justamente eu pensando nessa reunião com os pais, eu fui planejar alguns conteúdos e eu vi um da Puma, né? Do cara que faz o contrato dos atletas com a Puma, né? Então ele falando para ele que ele senta com os pais e com o atleta e coloca a regra da Puma. E tem muitos pais que querem questionar. Ele fala, acabou ali. Não tem mais conversa. A regra é essa. A regra é essa do clube, da empresa. Porque Sim. A empresa não vai aceitar o jogador fazer tudo a qualquer hora, né? Então, às vezes, a gente sofre muito com esse comportamento dos pais, né? Não entende, às vezes, porque o filho não está jogando titular, né? Acha que brigando e gritando vai mudar alguma coisa, né? Não muda. Eu costumo dizer que não muda, né? O grito ele não vai trazer o gol, ele não vai trazer, vai atrapalhar. Eu acho que vai atrapalhar, porque a gente treina a semana todinha, quando chega lá, que os meninos vão fazer uma ação, o pai grita. E o menino conhece a voz do pai. O técnico dá uma instrução, é o pai dá outra. Entendeu? Aí acaba. Será que a gente já discutiu sobre isso aqui no podcast? Entendeu? Várias vezes. E a gente tá montando tudo isso aí para poder a gente mostrar para os pais uma questão de situações de estar xingando a arbitragem, às vezes o adversário. Isso não é bom, né? O que eu não quero para mim, eu não dou para os outros. Eu não vou querer que ninguém xingue meu filho. Então é isso que a gente está preocupando, estamos tentando evoluir. A evolução de campo, ela está muito boa. A gente vê a organização tática, que é uma coisa que me preocupa muito, é ver um time organizado. Ganhar e perder, ninguém controla isso aí, né? Mas que você esteja pronto para essas situações. De uma equipe organizada, uma equipe saber o que tem que fazer. Não é como ganha, né? Como ganha, né? Entendeu? Porque a gente... Ganhar de qualquer jeito não dá certo. Não dá. Eu costumo falar para os meninos que não pode, um chute não pode ser de qualquer jeito, um domínio não pode ser de qualquer jeito. Eu estava vendo hoje vários, que hoje a função muito complicada é os volantes, né? Eu tenho um amigo que eu joguei com ele, NASA, nós jogamos junto no Guarani. NASA ganhou tudo no futebol brasileiro, tudo, né? E Sul-América ganhou a Libertadores, só não ganharam o Mundial na época. E NASA era um jogador que o treinador era Antônio Lopes, na época. O NASA era o primeiro volante que marcava o primeiro atacante, ou o segundo atacante ali, né? Normalmente jogava 4-4-2. O outro zagueiro sobrava, né? NASA e um atacante dos outros dois zagueiros. E NASA, eu joguei com NASA. NASA dava passe de 40, 30 metros com uma mão facilidade com ambas as pernas. No Vasco, o NASA não fazia isso, porque ele era obediente taticamente. Você imagina eu chegar para um jogador e dizer, não, você vai só roubar a bola e entregar para o mais perto. O cara vai dizer o quê? Ele acha que ele não vai se vir. E como eu passo para eles, a forma que eu passo para ele, que uma equipe de futebol é como um motor de um carro. O motor do carro tem uma peça desse tamanho e tem um parafuso desse tamanho. Se elas não trabalhar, se o parafuso não tiver lugar certo, não vai andar, funciona, né? E às vezes demora a entender e a gente passa, a gente mostra, porque nem todos vão ter as mesmas características, né? Sim. Então por isso que a gente tem adaptar, como a gente estava falando, a situação da individual do Pedro, né? Era com o Atiço, com o Yarley, né? Que não fez gol na Taça São Paulo, mas foi um absurdo que nos ajudou. Então tudo que nós conseguimos encaixar e se respeitar dentro desse processo, né? Às vezes o Pedro, nós trabalhamos muito o Pedro, a perna direita do Pedro não tinha, né? Melhorou muito isso e teve um crescimento absurdo, né? Então tudo isso que a gente procura mostrar, e às vezes não é só a questão da importância de eu ser o titular, né? Eu acho que quando você tem jogadores, como nós tínhamos na própria Taça São Paulo, que entrava e nos mantia ali no nível que estava para cima, é muito valioso esse trabalho. E complica até para o adversário, né? Porque a intensidade não baixa, não cai. Então tudo isso que a gente procura passar, né? Toda essa situação que a gente dentro do clube, mesmo com essa dificuldade de horário,
de passar essa coordenação, de dar liberdade para os treinadores trabalhar. Jamais não vou chegar para dizer para o treinador que ele vai ter que colocar A ou B para jogar. Às vezes chego, como tive várias conversas com o Boiadeiro agora, de mostrar que uma improvisação não é interessante quando você tem um grupo de 30 jogadores, né? Então tudo isso a gente está numa evolução, e volto a dizer, é muito difícil. A categoria são 30 jogadores, né? E todo dia primeiro a gente tem avaliação, né? Então quem não estiver bem lá, é uma rotatividade enorme. A gente precisa ter o crescimento e não é fácil, porque tem jogadores que chegam lá todo quietinho, igual a minha neta, a Maria Melissa. Ela chega nos cantos bem quietinha, mas deu 10 minutinhos, ela faz uma Pegou bagunça, confiança, foi-se aí embora. vai-se Né? embora. Então muitos jogadores, nós tivemos que mandar jogadores agora embora por questões de justamente disso, de agressões, de disciplina, né? De não entender o nosso objetivo, do que a gente quer. Eu sempre falo que eu me preocupo primeiro em fazer o cidadão. Sim. Porque às vezes eu parei com 28 anos, né? Se eu não tivesse essa mentalidade de buscar, de estudar, eu teria sido mais um que deveria estar aí nas drogas, ou se ainda estivesse no mundo, né? E eu nunca abri mão disso, eu sempre quis. Então é o que eu quero para eles, mostro para eles qual é a linha. Vai ter dias, eu canso de... Agora, quando nós tivemos acesso da Série B para B para A, eu fui de Juazeiro, passei 4 dias. Pô, eu fiquei muito feliz quando encontrei 3 atletas que não deram seguimento e choravam, 2 deles choravam, porque os conselhos que eu tinha dado para eles, né? Que se eles não fossem jogador, mas que fosse cidadão, e eles hoje já com tudo família formada. Então isso nos dá orgulho de que o que nós acreditávamos naquele momento deu certo, e é isso que eu acredito. Eu tenho que procurar formar o cidadão, porque eu digo para ele, nem todos vocês aqui vão chegar por uma situação ou outra, é namorada, é amizade, é o foco. Então muitos desses atletas se deixam se perder por essas condições. Cara, a gente tem muitos assuntos para conversar com o Raimundinho hoje, mas depois a gente vai falar até da copinha, que ele deu uma passada rápida. Mas ele, como coordenador técnico, eu queria que ele falasse um pouco desde dessa captação, todo dia 1, que o Floresta virou referência no estado. É conhecido. Conhecido. Dia 1º é uma coisa no estado de Fortaleza. A copinha só que falaram foi sobre a captação dia 1, que captava muita gente aqui do estado, era muito importante. E eu queria que tu comentasse desse dia 1, da aprovação do menino, depois ele passar algumas semanas, 1 ou 2 semanas, depois se encaixar no elenco e até todo esse processo até chegar no profissional. A gente sabe que um deles foi o Pedro Igor, a gente tem outros também, outros exemplos que pode citar. Então eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso. Cara, eu sempre digo até para esses atletas que chegam, né, que é difícil nesse dia 1º, porque chega nós 3, já tá no mesmo time que nunca se vimos. Não tem característica de jogo, ninguém conhece onde vai encaixar um passe, às vezes até vem. E a gente sempre fala que é muito difícil, né? Então a gente preocupa em ver algo nesse atleta do dia 1º, né? Em buscar que ele tenha algo que a gente sabe que a gente pode ter crescimento com aquele algo dele, né? Potencializar o atleta. Depois desse dia 1º, a gente passa a 1 semana com esse atleta dentro do grupo, né? Da categoria dele, porque é bem mais difícil, né? Quando você entra num ambiente que já está formado, e muitos jogadores nós já vimos que arrebentava no dia 1º, e quando chegava na semana não conseguia andar. Porque o próprio ambiente que ele vivia não tinha nada a ver com aquilo ali. Em jogos de rondo, de bobinho, né? Mas a gente tenta dar tranquilidade para esses atletas, procura da melhor maneira mostrar para ele que ali é o momento dele, que ele fique tranquilo. Às vezes coloque em outra posição para ver, como já aconteceu, da gente ver um atleta que chegou como um meia e acabou como lateral direito. Tem um exemplo muito bom do Gustavo, que é lateral do Sub-20 do Fortaleza. Sim, muito bom jogador. Esse menino chegou lá para fazer teste como goleiro. Como goleiro. Sabia dessa? Aí é loucura. É loucura. Como pequeno daquele jeito. Aí passou a jogar como um volante e depois nós colocamos como lateral direito. Depois passou pro Fluminense, foi pro Fluminense, foi uma história até, acho que ele 4 jogadores já não estava mais aqui. Foi até campeão do Sub-15, né, em cima do Ceará. Guilherme é muito bom jogador, jogador. Então assim, a gente sempre mostra para ele, tenta dar o melhor da gente para que o jogador desenvolva, né? Hoje a gente está tendo, devido até a própria captação, está facilitando, porque que acontece? Em 2017, quando eu cheguei no Floresta, essas avaliações elas eram gratuitas. Eu lembro. Mas era um absurdo de gente. Chegou dentro da 500 pessoas.
jogadores completamente fora de forma. Impossível de avaliar. Entendeu? Impossível. Outra, o risco que você corre no jogador. Tinha um jogador com mais de 100 quilos com a joelheira. E aí o seu Teixeira resolveu cobrar. Né? E passou a cobrar R$20, se eu não me engano, na época. E continuou dando menino. Ele falou, não, vamos aumentar porque... E muita gente acha, vou até abrir esse parênteses aqui, a gente às vezes são muito criticados pela nossa avaliação. Né? Alguns pais acham que o filho joga mais do que os outros, às vezes não é o momento, às vezes acha que alguém vai colocar o filho lá. E uma coisa, primeiro, essa avaliação era cobrada por causa dessa questão. Segundo, que o seu Teixeira não precisa desse dinheiro da avaliação. É claro que vai ajudar em alguns setores ali, mas não é a prioridade da vida dele. Sim. Vai sobreviver de avaliação. Não vai. Né? Então a gente preocupa muito. Né? A gente jamais, isso é de mim, vou aceitar que alguém esteja ali por amizade. Vamos aceitar ali porque é meu amigo. Todos os meus amigos que ligam para mim, eu falo a mesma coisa. Dia primeiro. É dia primeiro. É regra do clube. Eu lembro que eu, campeão, com acesso, eu queria trazer um jogador e não aceitaram. Não, a regra é essa aqui. Então até hoje é assim. Hoje com a captação melhorou, porque vai nos jogos, né, como o Ayrton e o Roberto vão nos jogos e tem mais tempo para ver. Né? Então melhorou nossos atletas. Hoje nós temos jogadores da captação já jogando no Sub-20. Temos jogadores, como você falou antes aí, Pedro, Atisson, Yarley, Davi, todos desses que passaram porque nós temos outra situação também que era de avaliação, que era, você marca um jogo, a gente marca um jogo Floresta contra o teu time lá, entendeu? Então jogamos ali, é uma avaliação. Sim. O Dudu, que hoje está no profissional, foi desse tipo de avaliação. Né? Então assim, às vezes a gente agora mesmo, no mês passado, quando nós começamos a avaliação, no final do penúltimo jogo, entrou 2 jogadores para jogar de óculos. E você imagina para a gente tirar naquele momento. Seria, tudo hoje é preconceito. Né? Inclusive lançaram até uma nota, se não me engano. Isso, foi justamente em cima disso que eu passei para a diretoria. Eu não ia tirar ou mandar o garoto tirar, mas é muito perigoso. É perigoso. Então é preciso que os pais entendam isso. Também. Não é que a gente não queira, né, uma pessoa, uma bolada. Inclusive aconteceu. Né? Que a bola bateu no menino, só que foi fraco, não chegou, caiu só a lente. Sim. Então, às vezes, assim, a primeira coisa que a gente quer passar é que nosso trabalho é muito sério. Mas muito sério mesmo. A gente vai errar. Né? Às vezes, porque às vezes o que acontece numa avaliação? O cara lá pega 2 bolas fáceis, né? Consegue fazer o gol, todo mundo já acha que ele tem. E a gente tem essa vivência. Tem um feeling ali, né? Entendeu? De mostrar para os pais que a gente não está ali para agradar ninguém. A gente quer, quanto mais jogadores tiver pra gente, porque como eu falei para você em off aqui, a gente é a única equipe que não contrata jogadores para base. Né? Hoje nós jogamos com a equipe, a Pagamentos, um absurdo de qualidade de físico, que eles contratam os jogadores. Né? Eles escolhem os jogadores para levar, a gente tem que escolher lá. E leva tempo para tu lapidar isso. Né? A gente agora perdemos uma base muito boa. Né? Sim, temos uma base, mas só que essa base que está chegando é o primeiro ano de 20. Né? E a gente sentiu como é difícil. Mas a gente está lapidando, a gente está melhorando. A gente sabe que essas avaliações, volto a dizer, é muito difícil. Tá? Mas esse é o nosso objetivo. Primeiro, colocar o jogador para sair. Né? E se acontecer como aconteceu com o Yarley, como aconteceu com o Atício, com o Diogo, com o Kaique, Marcos Vitor, tudo. O Marcos Vitor não, que o Marcos já veio do Ferroviário. Eu estou falando aquele que vem direto da... Né, e não conseguiu sair antes e chegaram ao profissional. Então, no último estágio nosso é que ele chega no profissional, como tá Vitinho hoje, tá Pedro, tá os 2 goleiros que foram para a taça, tá o Davi, Riquelme, Rafael. O Riquelme e Rafael, que estão diretamente no profissional. Né? Então, assim, esse é o nosso propósito dentro desse trabalho. Né? Que a gente consiga lapidar esses atletas para que eles tenham esse desenvolvimento. E aí você tem que ter paciência, saber que é o jovem atleta, que tem muitas coisas na cabeça. Né? Hoje o assédio é muito grande de próprios empresários que vão para dentro do clube. Né? A gente não é simpático com essa situação. Né? Porque atrapalha muito essa situação.
né? E a nossa campanha da Taça São Paulo, ela abriu esse mercado para os meninos. Os meninos eram assediados, o Pedro foi um guri assediado, o Dioguinho tá lá no América de Minas. Então, assim, era coisa que não dava para você controlar. Às vezes, amigo ligava, perguntava, e esse rapaz, eu não sei se tem empresário ou não. Né? Eu tenho um amigo que é empresário, que às vezes pergunta, aliás, dois, né? Que o Lira foi um grande amigo que eu ganhei no futebol, que ele não é empresário, mas ele tem um cara. E a gente, quando pergunta, a gente direciona. Sim. Hoje o Atis está trabalhando com esse empresário do Lira, o próprio Arilson também tá. Então é esse o nosso trabalho, Sim. que é um trabalho árduo do caramba também. E às vezes é como eu falo para você, eu dei muito graças a Deus pro meu filho não ter vindo para a bola, né? Não se interessou, não tinha qualidade também, porque é complicado, cara. Complicado você olhar, entendeu? É complicado porque você às vezes pensa uma coisa, imagina coisas, que tem pai que quer ali de todo jeito, e quando ele quer que o filho dele jogue, ele quer arrumar um pretexto, ele quer tirar outro, ele quer criticar, quer dizer que foi empresário. Às vezes o sonho é mais do pai do que do próprio menino. Isso, às vezes o filho, não tá ali, tá trabalhando, tá buscando espaço dele, mas o sonho do pai atrapalha muito o desenrolar do menino. Né? Então, respondendo a tua pergunta, é essa forma que a gente inicia, né? 30 por categoria, existe muito, aconteceu agora mesmo, porque alguns reincidentes que confusão a gente teve que mandar embora, porque é difícil de controlar, e que eles têm dentro da estrutura do Floresta um absurdo de situações boas, né? Sim. Em o salão de jogo, foi feito quadro de futebol para eles, alimentação todo dia, não falta, nunca chegou lá um dia de um atleta ficar sem comer, entendeu? Algumas coisas a gente está buscando ainda, porque é muita gente, é a questão da suplementação, a gente está buscando, com o seu Teixeira, tudo isso a gente está colocando para que a gente tenha mais essa condição de preparar mais rápido esse jogador. Né? A nossa posição, o nosso biotipo, em 2017, não, 2019, eu acho que o seu Teixeira me mandou embora naquele dia, não sei porquê. Porque numa reavaliação do elenco, eu senti o time com biotipo muito pequeno para o Sub-15. E aí a gente colocou no relatório mandar 8 embora. Eu nunca tinha visto o homem com tanta raiva. Mas como eu falei para ele, seu Teixeira, se nós não criar um perfil de jogador para o clube, vai ficar sempre isso, a gente com jogadores pequenos, numa posição como zagueiro, como volante, é muito complicado. Até porque tem posições que são específicas que precisam desse biotipo, né? Entendeu? Pra galera entender que não é um atacante, é um zagueiro de 1,60m, ele não vai jogar, é difícil. É difícil demais. Exceções, né? A gente também não pode usar a exceção como verdade sempre, como um êxito, né? Claro que tem alguns, Marquinhos é eu tive agora experiência própria, o Cris, cara. Sim, o canhoto, né? É um absurdo pro cara jogar, mas não vai para jogar num time grande e dificilmente jogar em profissional, só se eu contratar ele por conhecer ele, entendeu? Então acontece muito isso, né? Então hoje mesmo, assim, aí nessa época eu falei para ele, né? Que aí resolvemos, mandamos 2, depois foi mandando, e aconteceu que nessa época o time foi campeão cearense, né? Que era o Roberto, era o Marcel, que foi o Thaleson também estava nessa época, Fera? Fica todo orgulhoso ali. Gosto de ganhar um título. Aí, quer dizer, então assim, tem que ter isso, né? Tem que ter um zagueiro com biotipo melhor, que não seja lento, que tenha qualidade. Hoje você sem zagueiros construtores, você está morto. Né? O jogo já começa a ser construído, entendeu? Lá embaixo. Aí, entendeu? O Raimundinho tocou num ponto que a gente bate muito aqui em relação aos pais. E um dos pontos também que eu venho batendo na tecla são de alguns profissionais que têm preguiça de trabalhar. Então, profissionais que têm preguiça de trabalhar. Porque você falando, né, que tem 30 em cada categoria numa base, mas tem atletas que demoram tempo para ele maturar, para ele performar. E aí é onde entra o X da questão. A galera quer resultado imediato. Então, quando você fala que tá pegando a geração 2005 para jogar um sub-20, você tá pensando daqui a 2 anos desses atletas performarem. Então isso é a longo prazo, isso é acreditar no menino. E aquele negócio o menino não vai chegar lá com muito estímulo. Ele vai vir de uma peneirada e vai para um grupo, ele não tem muito estímulo. Então você tem que estimular o garoto para ele evoluindo. E eu percebo que, assim como o Daniel Chiclete esteve nessa mesma cadeira aí falando, um dos caras que ganhou tudo na base, como o Jorge Veras ganhou há tempos atrás, você é um dos caras que, quando se fala de Raimundinho, se lembra muito da base. Sim. Não só pelas conquistas, mas como você falou, do principal, de formar atletas.
Porque o objetivo da base é jogar até no profissional. Se é para ser isso, no mínimo, né? Revelar. Então, quando eu falo disso de profissionais que têm preguiça de trabalhar, já pensando nesse aspecto, porque o pai também tem que entender que eu não tô falando isso porque eu também trabalho na área da captação. Então, quando eu vou captar um atleta, eu acompanho ele em um torneio, uma mistura, mas depois eu vou tentar ficar vendo ele outros dias, outras vezes. E no Floresta, tu tem um dia para tu avaliar o atleta ali. Para saber, para dar o primeiro veredito. Ele vai voltar, esse não volta. Então, são critérios que existem já dentro do clube, como você falou, de um biotipo, de perfil de atleta que o Floresta gosta. Então, não é porque... Eu lembro que o cara que eu trabalho hoje, o Ivan, ele me ligou uma vez, há uns 2 anos atrás. Me ligou assim, Kelvin, como é que pode, cara, ter um cara aí que é o artilheiro do campeonato, ele tem 16 gols. Eu falei, não, Ivan, sei quem é. Eu vou citar o nome para o paciente ético. Não, sei quem é. Você sabe contra quem ele fez os gols? Você sabe qual foi o resultado dos jogos? Só faz gol em jogo fácil, Ivan. Tem tudo isso. Então o atleta chega lá, na seletiva, na peneira, ele faz 3 gols, mas ele tá jogando lá com um time bem, um nível bem abaixo. Então aí é onde entra que o pai tem que entender. Porque eu falo muito isso aqui quando eu vou captar. Às vezes os meus amigos me ligam e falam assim, Kelvin, achei um jogador bom, porque todo mundo sabe que é um jogador bom. Eu falei assim, cara, ele é bom, eu vou olhar o menino e falar assim, ele é bom, mas pro seu bairro, para jogar nesse nível. Quando ele vai para um nível de alta performance, aí é outra coisa. Aí ele vai ser mais um lá. Então, para reforçar um pouco em relação ao que o Raimundinho estava falando da peneira, né? Não é simples, cara, você avaliar um atleta. Tem atleta bom, muitos atletas bons, mas aqueles que vão jogar em alto nível é bem difícil. E caminhando para a pergunta, vem a copinha. E eu tinha comentado aqui com você, aqui em off, aqui, que eu falei que o Floresta ia chegar forte, né? Inclusive você me perguntou. Foi. E o mais legal de tudo isso é porque eu falei baseado naquilo que eu vi quando eu assisti os jogos. Eu tava te contando aqui que aquela variação de trocar o lateral por dentro com o Kaique e o Pedro virando quase um lateral direito para ter profundidade, enganou muita gente. Inclusive o Flamengo caiu o jogo todo nessa jogada. Porque eu sabia das características do time, como eu falei, tinha muito macaco velho, jogador maduro, o próprio Atisson. Mas eu reforcei mais ainda quando eu fiquei sabendo que você iria assumir. Por quê? Eu falei isso aqui pra ele. Jamais eu iria... muita gente fala do Filipão, né? Que o Filipão só ganha a Copa do Brasil, Copa do Mundo. E eu falei justamente pra ele. O Raimundinho, ele é um cara expert em ganhar Copa. Copeiro, né? Copeiro. Total. Porque... vamos pensar, não é que... É porque as condições que você tem numa competição ou no nível de condições financeiras melhor, de ter um elenco, você vai ter no máximo 25 atletas para você trabalhar. Então, um campeonato mais curto você consegue... Quando é um campeonato mais longo, dificulta muito mais, né? Você vai passar 8 meses jogando a competição, com 25 atletas, alguém vai estourar, alguém vai lesionar, e você não vai ter como suprir, né? E o ponto justamente esse, que eu sabia que na Copinha, cara, ia acontecer. Não dá pra, eu imaginaria que ia chegar ali umas oitavas, muito difícil, mas fazer o que vocês fizeram. E como foi poder vivenciar isso? E eu queria que você contasse um pouco mais dos bastidores do que aconteceu lá, né? Cara, assim, a gente saiu daqui muito confiante, né? Claro que você caiu numa chave onde já tem o Flamengo, você imagina que só tem mais uma vaga. Pelo segundo ano, caros, né? Pelo segundo ano seguido, né? Segundo ano seguido. E aí a gente quando passamos a analisar os outros adversários, né? Quero até aqui ressaltar e agradecer muito a comissão técnica, foi junto com a gente, o Thalisson, né? O Vitão, o Rafael, o Carlinhos. É o outro, fera? O André, preparador físico, que hoje está no Ceará, que foram os caras que fizeram um trabalho excelente, né? E como eu tinha te falado antes também, eu não queria ir, né? E aí o seu Teixeira me mandou com livre e espontânea pressão, você vai ter que ir, porque eu estava focado muito também no trabalho da base, ou do profissional, da segunda divisão. Mas eu entendi, né? E aí, pronto, vamos para dentro, vamos começar a trabalhar, como falei, separamos 30 jogadores do elenco, né, do 17 e do 20, e aí fomos trabalhar e dentro desse trabalho da gente, começamos a analisar, né, os outros adversários, o Jaú, Aparecidense e o Flamengo. O Flamengo, eu juro pra ti que eu fiquei um pouco mais confiante quando eu vi a relação do Flamengo, né? Muita gente, né? Porque tinha muita gente 06. E que viajaram também, né? Entendeu?
Pra Só que jogar o nós Carioca, pegamos, né? Só que nós pegamos os 2 jogos mais difíceis. Aliás, os 2 jogos do Flamengo, o primeiro contra a gente e o segundo contra a Jaú, se eu não me engano. Foi onde ele ainda estava, né? Ainda não tinha saído todo mundo, né? Eu lembro até que saiu o técnico, acho que foi na segunda ou foi na terceira rodada. Foi. Isso, justamente. A gente era todo no mesmo hotel, né? Sim. E aí eu fiquei confiante quando eu vi os adversários jogando, né? O Jaú disputando o Paulista Sub-20, mas eu digo, não, dá pra, isso aí dá, né? Dá pra gente jogar. Isso eu não tinha tido ainda visto as relações, só os vídeos nós conseguimos, né? E aí começamos a analisar, cara, dá pra chegar. Dá pra chegar. O primeiro jogo é a gente entender como é que vai ser esse jogo. No meu caso, é a primeira vez que eu ia encarar o Flamengo de frente, né? E acompanho o jogo do Flamengo, por ser flamenguista, acompanho os jogos do 15, 17, né? Estava acompanhando o Lohan numa Copa antes que estava tendo lá, né? Alguma coisa camp dentro do Flamengo, acompanhei Se não me engano, e foi o vi o primeiro potencial. Foi. Isso, eu estava assistindo aqueles jogos ali tudinho, né? E aí você vê que quando nós saímos aqui, como eu falei, fizemos um jogo contra o Ferroviário, eu estava muito confiante, né? Quando nós chegamos lá, nós tínhamos um modelo de jogo para jogar. Das pessoas que não me ajudou muito nessa questão desse modelo de jogo foi o Michel Lima, que hoje está no Atlético Cearense, né? E aí quando eu vi que a gente estava superando tudo aquilo ali dentro do jogo, né? Porque uma coisa é assim, é tu ir lá, botar... Ainda teve mau caráter que disse que a gente só jogava por uma bola. Né? Quiseram criar um rótulo meu aqui, que eu só jogava por uma bola, né? Aí a gente começamos a entender que dava. E os meninos ganharam confiança, né? Terminou o primeiro jogo, o primeiro tempo do jogo, eu falei, pô, nós estamos no jogo. Esquece que tem uma camisa do outro lado e vamos pro jogo. Né? E tivemos chance de ganhar o jogo. A gente sabia... Pedrigo na trave, né? Finalzinho, né? E o campo nos ajudou muito a jogar. Sim. O campo dava qualidade de passe, né? Então, assim... E nós fizemos um grande jogo. A partir daquele dia eu falei, a gente vai chegar. O grupo sentiu isso no final do jogo, amigo? Sentiu. Porque eu tava conversando com o Pedro e ele falou assim, cara, depois do jogo do Flamengo, a gente viu que dava. Dava porque, assim, os outros adversários a gente estava acompanhando. O Flamengo a gente não tinha noção de quem realmente vinha, veio com alguns atletas 04 fortes, 03 também, mas não era o elenco todo, né? Tinha alguns jogadores que, por ser mais jovem, o contato é outro. Né? E aí a gente conseguimos, e aí fomos pro segundo jogo muito confiante, mas com o pé no chão, né? Que era contra o time da casa. Torcida contra. Torcida contra. Entendeu? E assim, a gente praticamente não tinha tempo de recuperação. Sim, a nossa estrutura muito corrido, né, a copinha. Nossa estrutura não foi tão forte porque requer uma despesa alta e nem todo time consegue. Né? Inclusive, até no prosseguindo do jogo, o Flamengo nos ajudou lá, as comissões técnicas, seguimos umas botinhas para dar uma recuperada nos atletas. Né? E como nós fizemos. Essas coisas que acontecem nos bastidores, que muita gente nem imagina, né? Isso é massa, isso é massa. Muito bom. E aí a gente conseguimos fazer 2-0 no jogo, né? O Pedro fez o segundo jogo, o gol, o Rodrigo primeiro. Só que esse jogo foi um jogo muito complicado, porque daí as coisas que acontecem no futebol, que eu não sei de onde vem, de um jogador tirar uma bola e tá gritando, né? Até hoje eu não entendi, né? A esposa ligando aqui. Pode atender, amigo, fica à vontade. Não, deixa aí, depois eu falo. Atende, pode atender, rapaz. Aí... Dá um problema depois. Pode atender, fica à vontade. Atender aí. Aí. Eu tô num podcast aqui ao vivo, você me liga e me tratando desse jeito, ó. Olha aí, já ele tá em casa, viu? Tá em Juazeiro. Meu amor, quando terminar aqui eu te ligo. Tá, beijo, tchau. E aí, a gente, um jogo super controlado, cara. Super controlado. Aí me vem o Kaique, eu já com a substituição. A substituição estava aqui. É tanto que o juiz demorou a entender se o jogador já tinha entrado ou não. Ele rebate a bola e do lado do banco dos caras. A torcida dos caras. Não, a torcida ficava do outro lado. Ah, sim. A torcida ficava do outro lado e os bancos aqui. E ele grita realmente em direção àquela vibração pro banco dos caras. Quer dizer, o juiz entendeu, o quarto árbitro entendeu que ele
tava Sim. tipo xingando os caras. E aí eu empurrando o Cauã, que ia entrar no lugar dele, mas aí como o próprio quarto árbitro mostrou, de fato, estava correto, o Cauã não tinha entrado ainda. Né? Era para ter entrado, porque já estava aqui fora do campo, e acabou que tomou o segundo cartão e foi expulso. Acho que o Yarley foi expulso também nesse Yarley já Isso, foi mesmo. expulso na saída, já tinha sido, foi minha sorte, já tinha sido substituído, Isso. e na lateral do campo ele fez um gesto lá que de longe não deu para ver. Né? E aí eu só tinha levado 18 jogadores para o outro jogo, eu ia ficar com 14, porque os dois eram goleiro, né? 18 menos 2 ia ficar 14, porque os dois goleiros. Né? E aí, cara, nós tomamos um sufoco, né? Os caras conseguiram fazer 2-1, mas nós tínhamos treinado todas as situações, baixamos a linha, fizemos uma linha de 5 e outra de 4 e conseguimos controlar, tivemos até chance de fazer outro gol. E aí fomos para o último jogo, pegamos um time já morto, né? Que era a Aparecidense, um time não tinha mais chance de classificação, e o jogo que eu achei que a gente ia ganhar. E começamos a jogar bem para isso. Né? Mas o desgaste bateu do terceiro jogo. Não tinha como substituir muito, tinha muita eu coisa tinha pra fazer. levado mais um garoto 05, que era o Emanuel, Centroavante, né? Que hoje está jogando como titular no 20. E aí não deu para controlar. Não conseguimos, mas aí fomos pro hotel esperando o jogo do Flamengo, né? Para poder jogar com o Jaú. E o Flamengo também com um homem a menos, mas mesmo assim conseguiu vencer. Então, assim, aí todo mundo ficou empolgado, mas aí trouxemos todos os problemas do jogo anterior, né? Do problema do próprio Kaique, do Iar ser expulso, que não podia acontecer aquilo de novo. E aí fomos para esse primeiro mata-mata, né? Uma equipe, a gente viajamos, acho que a gente foi uma das equipes que mais viajou. Pegamos Ceilândia, um time muito qualificado, um time adaptado aonde estava lá, muita lama. Na cidade de Franca, não, né, Thales? Era Franca? E aí, um time muito qualificado. Um camisa 10 que tentei anular o cara de todo jeito, não conseguimos. E aí, foi pros pênaltis. Aquela loteria, mas a gente tinha treinado. Aí o Yarley perdeu. Yarley, acho que ele perdeu uns 4 pênaltis seguidos comigo. Mas mesmo assim, o Wilden que foi bem. Pegou. Né? E aí, o Vitinho, que tinha entrado no intervalo, durante o jogo, conseguiu fazer. Aí voltamos para pegar, veja bem aí, né? Para pegar a equipe que tirou o Flamengo. O Avaí. E era um time bom, cara. Era um time bom. Mas aí o que nos deu confiança? O campo. Vocês voltaram para já. Voltamos, né? Após o jogo voltamos, acho que era 4 horas, se não me engano, de viagem. Mas o que deixava tranquilo, a gente já tinha um ambiente formado lá, né? E ficamos bem tranquilos, porque eu prefiro que o meu time tenha qualidade para jogar. O que a gente treina é construindo lá de trás, poder chegar na frente. O campo dava essa condição, como esse contra o Ceilândia não deu. E aí começamos o jogo bem atacando, mas aí tomamos um gol, perdemos um pênalti. Não, eles perderam um pênalti primeiro. Em seguida, que foi uma tese que os meninos pensaram, mas não fizeram. O cara perdeu o pênalti porque ele escorregou o pé de apoio. Foi. E a bola no mesmo lugar, né? Botar um cara do pé trocado, né? Era o Cris. Davi, Era o Cris. né? Era o Cris que era o batedor. Mas aí, naquele momento, você não tem E o 9, com a oportunidade de invadir a caixa. Você não tá com o Glug na hora lá, não. Né? Tomamos o gol, mas nunca desistimos. Uma das histórias do Vitinho, eu demorei muito a fazer a substituição, porque eu acreditava que a gente ia empatar, né? Inclusive empatamos com um gol de Pedro Luiz, que é uma coisa que eu te falei, brigava muito com o Pedro, que quando a bola estivesse na linha de fundo, ele ia entrar na área. E em alguns jogos, aí ele não fez o gol porque ele não entrou. E no jogo contra o Avaí, ele chegou justamente onde a gente pedia toda hora. O Davi fez um cruzamento excelente e ele fez o gol de cabeça. E aí faltando, acho que não sei se faltava nem 6 minutos, eu tenho o Vitinho veio com a cara desse tamanho. Aí eu já percebi, né? Mas aí ele entrou e fez o gol da vitória, 2-1. Tem alguma instrução assim, vai lá e resolve? Não, a gente mostrava para os caras que os caras já estavam no desgaste também, né? E a qualidade do Vitinho, ele chega muito na área, ele tem uma facilidade de driblar, de finalização, né? E a gente não deixamos de atacar. Nós não deixamos de atacar. Mesmo com o empate, a gente viu que
que a gente tinha, tentando, né, eles começaram a fazer as trocas deles, que também não foram boas, não houve evolução, tiveram uma chance de um contra-ataque, que o próprio Pedro Igor conseguiu ir lá e tirar, vindo numa transição, o Pedro conseguiu tirar, que ia ficar praticamente o cara e o goleiro, e vem a benção de Deus, né, da bola conseguir sobrar para o Atício deu um passe, o Henrique deu o passe, com a perna direita, com a bola para dentro da área, e no bate a bola sobe pro Vitinho e ele teve a frieza, né? De tirar, porque não é todo jogador que faz aquilo. Normalmente, naquele momento, o cara acerta no pé, mas o Vitinho não. Foi consciente, tirou, e aí nos deu assim, um alívio, porque a gente estava merecendo por tudo que a gente estava fazendo. Claro que no futebol, né? Não tem isso, né? Você tem que ir buscar e dentro da competição, e o que mais me deixava tranquilo era a forma que a gente estava jogando. A gente tinha um modelo que estava numa evolução a cada jogo, a cada momento. A gente conseguia sair, a gente cansou de botar os caras no rondo e sair desse rondo e gerar o lado oposto, né? Que é o que a gente está fazendo muito. Então tudo isso pra gente estava em evolução. Então aí tivemos que viajar de novo para Catanduva. Ou eu estou invertendo as coisas. Foi primeiro Catanduva, depois que fomos para Franca. Né? Aí pegar uma potência. Né? Referência na base, né? Referência na base, que vimos o jogo contra o Grêmio, que os caras começaram perdendo atrás e depois atropelaram. E que eu falei para os meninos, mantenha o nível de jogo. Não deixa de jogar como nós estamos jogando. Se tiver perdido, não vamos perder do nosso jeito. Né? E no começo, a gente teve dificuldade. A forma dos caras marcar, a gente deixava o zagueiro jogar, e o zagueiro passou a jogar muito bola longa. Minha preocupação com porque a ideia era dele sair construindo, isso. Porque ele era o zagueiro, entre aspas, tinha mais dificuldade de construção, né? E alto, né? Mais lento. E a intenção nossa é essa. Mas aí, tanto o Pedro nesse jogo marcou muito, os meninos estavam muito focados. E a mudança da nossa saída de 4-1 para 3-2, foi justamente essa situação que a gente estava fazendo. Eu botei o Arilson, e aí os dois laterais vinham para dentro, que tinha essa facilidade, tanto o Davi como o Kaique. E aí os extremos conseguiam baixar mais embaixo, um dos laterais não acompanhava. Aí o Pedro cansava de sair para o confronto, a passagem do próprio Kaique, que já estava do lado, né, por dentro, ou o lado oposto para a gente circulando e achar. E aí nós começamos a mandar no jogo de novo. Né, o Yarley deu bola na trave, né, e aconteceu que aí veio outra disputa de pênalti, né, e que aí Deus nos abençoou de novo, com o Hilder, que foi muito bom. E aí eu acho que para muitos ali já estava bom, a gente queria mais. Famosa disputa de pênaltis do Hilder, que né? Viralizou no Sport TV. E aí o que aconteceu? Era difícil a gente conseguir passar pelo Palmeiras, era muito difícil. Por tudo que aconteceu, a gente pegou uma viagem de 6 horas e pouco. Né? O Palmeiras jogou fora também, uma distância boa, mas só que foi de avião, voo fretado. É outra coisa. Né? E eu acho que o que mais atrapalhou a gente, volto a dizer, não tirando os méritos do campeão, né? Foram campeões. O sintético. Né? Era um sintético. Aí Santo André, né? Sim, duro, né? A bola quicava muito. E aí no confronto do corpo a corpo, os caras eram bem mais fortes que a gente. Mas a intenção nossa era levar o maior tempo possível sem tomar o gol, passar a responsabilidade mais para os caras. Mas infelizmente tomamos o primeiro gol muito cedo, na falha, e estava 4-0. Primeiro tempo. Desgaste absurdo, né? O Pedro Igor até falou que estavam no limite já. E os meninos olharam para mim quando terminou o primeiro tempo 4-0. Eu falei, não dá mais. A gente não podemos sair daqui e jogar tudo fora aquilo que a gente fez. Então vamos marcar embaixo, tá? Quando a gente está com a posse, eles estão começando a marcar embaixo, não deixa de ser pressionado e vamos levar o jogo. Vamos levar o jogo. Claro que atacando, mas não podemos estar dando bola na pressão dos caras, tirar sempre para os lados, criar superioridade do lado para ir circulando. E os caras também já estavam pensando nos próximos jogos também, né? Por mais que eles tinham muito. E foi isso que aliviou também. Né? Mas assim, foi uma coisa muito especial para a gente, né? Da forma que abriu porta para os clubes, para o nosso clube, para os atletas, e isso nos deixou muito feliz. A gente, treinador, é pouco falado, mas como eu disse para eles, ninguém ia lá para ver Raimundo Wagner. Lá vai para ver o Pedro Igor, vai para ver o Diogo, o Atício, como apareceu várias coisas para o menino, e isso nos deixou feliz. E isso a cada dia que a gente cobre mostra para eles, que eles lembrem de tudo que nós falamos e que nós falamos até hoje para eles.
né, do profissionalismo, da renúncia, para poder chegar no objetivo maior, que é uma equipe grande, fora do Brasil, né, para que eles consigam manter a família deles com essa profissão. Raimundinho, você tinha proporção de que o Brasil abraçou a floresta? Não só o nosso estado, cara. Porque assim, pra mim o que era bacana é porque, igual eu tô te falando, né? Pelo fato de eu querendo ou não pensar um pouco em um jogo um pouco diferente, então eu me inspirava muito em fazer. Inclusive fiz um vídeo Sim, análise, né, uma análise do gol do Pedro Igor, né? Dos gols que ele fez e tal. Justamente porque quando eu tava fazendo as análises, eu lembrava disso, assim, de pô, cara, isso aqui foi treinado. Porque eu vi a movimentação. Entendeu? E isso é um costume seu de fazer essa variação. Mas você tinha noção de que o Brasil abraçou vocês lá, porque eu acho que nem dá tempo de pensar, né? Muita correria, viagem. Não dá. Globo Esporte, Rede Nacional. Aqui só falava disso. Os bastidores iam pra competição. Tava rolando o jogo lá, mas os caras falando, rapaz, o Floresta, um time bom, os caras estão dando trabalho. Ou só quando chegou aqui que você teve noção do que vocês fizeram? Cara, lá a gente ouviu falar, né? Eu senti alguma torcida já no jogo contra o Atlético, né? O Atlético já tinha gente torcendo pela gente. Até porque o Atlético tinha tirado o time da casa também. Mas eu não imaginava que era com essa proporção. Não imaginava porque a gente fica em um ambiente muito fechado, né? É mais família, era palestra, pós-jogo, né? Pré-jogo. Era focado exclusivamente naquilo. Às vezes eu saía, eu gosto de tomar uma cervejinha, saía com os meninos para ir desopilar e conversar, né? Sair um pouco do ambiente, porque toda hora tu viu o cara, toda hora tu viu o atleta e lembrava do lance que não fez o gol, para poder dar uma desopiladas mesmo, né? Mas não tinha noção do que estava sendo, né? Mas é dentro disso que eu te falo, o que me deixou feliz e tudo isso é que nós não conseguimos de qualquer jeito. Sim. Nós tinha um modelo para sair jogando, como nós atacava, as variações que tinha de o Dioguinho vir por dentro para gerar espaço para o próprio Davi. Quando nós chegamos, desde quando eu assumi a base o ano passado, nós chegamos em São Paulo com 30 e poucas partidas sem perder. 30 e poucas partidas jogando contra Pagamento, Ceará, Fortaleza. Nós tivemos 3 jogos com Fortaleza, 2 jogos nas semifinais. Que assim, pelo que nós desenvolvemos, nós jogamos, nós merecia ter ido para a final. Era isso que nos trazia essa confiança. Se nós conseguimos fazer isso aqui, nós conseguimos. Porque gera uma organização que o adversário ele não espera por ali. Talvez não tiveram o que nós tivemos, a Aparecidense, exposição. Talvez não teve o que a gente teve da Aparecidense, do próprio Jaú, né? Porque lá tem um campeonato sub-20 muito forte em São Paulo. Sim. Então eu me sentia, eu costumo dizer para ele, né? Agora eu tô me sentindo um treinador. Aí, ó. Porque o que vocês estão conseguindo fazer tá bonito. É por isso que eu não canso de mostrar para todos. Quando você falou aí sobre comissões técnicas que tem preguiça, né? Eu até hoje não descobri ainda. Mas teve um cidadão dentro do clube, né? Um atleta falou pra gente que chamou nossa comissão de preguiçoso. Ou seja, o cara não tá o dia a dia, talvez não tenha a dimensão do que é você treinar num campo desgastante, um campo duro, porque nós não treinávamos no campo do profissional. Que o profissional estava disputando. Não, nós treinávamos lá no campo 1, que a gente chama, que tem uma dificuldade, que é uma preocupação do seu Teixeira futuramente, por isso que tem um que está sendo... Então, isso traz uma dificuldade pra gente, né? Às vezes nós não tinha ainda tudo que a gente queria de suplementação e tudo. Então o que nós pensávamos era treinar e descansar. Porque esses atletas eles já vinham de um desgaste absurdo. Sim. Até a Copa Seroma, nós fomos campeões em cima do Ceará, lá no CT do Fortaleza. Estava desgastado. Não quer entender isso. Às vezes entende. Sim. E acha que a gente está fazendo aquilo ali por acaso. Sim. Uma das coisas que eu nunca abri mão na minha profissão é de treinar, porque eu sei que só o treino vai me evoluir. Isso eu não abro mão, pode ser com quem for. E treino tanto o jogador do time A como do time B do mesmo jeito, mostrando e cobrando com o mesmo afinco, porque eu sei que eu vou precisar desses jogadores. Infelizmente, alguns jogadores não entendem que sem a disciplina, o talento dele não vai para canto nenhum.
No momento que o cara entender que a disciplina dele é importante para o desenvolvimento dele no campo, a gente vai ter mais jogadores, né? No momento que os pais não acharem que seus filhos jogam tanto, né, e deixar ele desenvolver, porque como eu digo, eu preparo os jogadores até para quando eles pararem, né? E tem gente que não tá, nem acha que não existe isso. Um jogador que pare com um trauma de não ter tido a oportunidade dele, ele não vai ser um cidadão. Então tudo isso envolve o nosso trabalho, tudo isso envolve a nossa busca em evoluir e melhorar. Todos os dias, cara, eu pesquiso para poder dar o melhor pro meu jogador. Muito bom. Entendeu? Muito bom. Saindo agora um pouco do Floresta, você trabalhou no Atlético Cearense e trabalhou com o Hércules, que hoje está no Fortaleza, e com o Eric Pulga do Ceará, né? E hoje surgiu até uma especulação do Hércules no Cruz Azul do México, né? Pagando bem, pagando em euro. E também tem algumas especulações na Europa, na França, Itália, Alemanha. Recentemente o Palmeiras veio atrás, o Flamengo. E, cara, naquela época, 2021, se eu não me engano, o Hércules já demonstrava ser um cara diferente. Ele tem um biotipo muito, muito avantajado. Ele já demonstrava ser diferente. Já demonstrava que tinha um potencial para chegar a ser jogador especulado até na seleção brasileira. Sim. Ele não tinha, na época, esse corpo, né? Ele era mais... Ele era mais franzino. Mas você tira por aí. Ele era, e eu costumo dizer, não criticando, né? Quem sou eu por falar do Vojvoda, ele poderia ser melhor aproveitado nas bolas paradas. Como ele era o meu batedor, todas as bolas paradas nossas eram com o Hércules. Então toda jogada ensaiada o Hércules sabia, a batida dele na bola é excelente, né? Então eu fico feliz, né? Porque quando nós fomos contratados para o Atlético Cearense, eu tinha feito, essa é a terceira passagem minha pelo Flamengo, terceira, quarta. E eu fiquei triste da forma que eu, mesmo sabendo que vinha um treinador, na época, eu fiz o trabalho com o Paulinho Kobayashi. Quando o Paulinho Kobayashi veio de São Paulo, ele já sabia quem era o Raimundo Wagner aqui, né? A pessoa, o cidadão, já tinha todas as informações por um grande amigo dele, um amigo em comum, né, meu, e passou para eles. Então, eu passei a treinar os meninos, vim para coordenar, mas passei a treinar para pegar os meninos para Série D, porque o Paulinho teve uma proposta e queria sair, e eu fiquei com os meninos faltando 4 jogos. 4 jogos, meu Deus, acho que 4 jogos. Teria que ganhar 3 jogos, teria que ganhar 2. Como sempre, apagando fogo. E ter saldo de gol, né? Ninguém acreditava. Ninguém acreditava daquele feito que nós fizemos, que foi chegar ao último mata-mata, né? Com um monte de menino, né? Agora facilitou porque eu já trabalhava com aqueles atletas, eu era o segundo auxiliar do Paulinho Kobayashi, né? Então eu estava o dia a dia todinho. E aí o nosso primeiro jogo desses 3 era com o River. Né? E nós fizemos 2-0 fora durante o jogo, mas aí houve a expulsão do Marcondes, que era um dos nossos grandes jogadores, e aí os caras conseguiram empatar. Aí eu tinha o Bragantino do Pará, que é horrível para se jogar, muito ruim. O campo lá, né? O Ceará jogou numa Copa do Brasil, péssimo. E aí a gente conseguiu empatar lá, né? E trouxemos os resultados para resolver aqui, para resumir nessa fase, com o Santa Cruz do Rio Grande do Norte. A gente teria que fazer 3 gols de saldo para ainda pensar em entrar entre os, acho que era 16, isso. E aí nós conseguimos o resultado, metemos 3-0 aqui, entramos como último, né? Aí fomos por mata-mata, voltamos a pegar o Bragantino. Aí eu tirei toda a meninada, né? Porque já tinha visto, e que lá realmente você tá aqui no sol de 40 graus, daqui a pouco, em 10 minutos, cai um toró do que é dilúvio. Então eu já tirei, já avisei ao Renézinho, tu não vai pro jogo. Coloquei mais os caras com força física, Zé Carlos. O meu lado de uma dobra de marcação, que era o Zé Carlos e o Zé Aquiraz. O Iago por dentro, Caça-Rato. Iago é muito bom, hein? Pois Jogador muito técnico. E Iago, ele não tem dimensão disso, infelizmente. Muito bom, ele não que tem jogador, dimensão. acho que sabe quem é, sabe? Sim. Ele é diferenciado. É muito diferenciado. E aí, cara, nosso primeiro mata-mata,
pegamos um motoclube aqui e fizemos um baita jogo, né? Um gol com jogada ensaiada, eu sou fascinado por isso. Fizemos um gol do caramba com esse menino Alisson que tá fazendo os gols no Ferroviário, zagueiro. E aí foi 3-3 aqui. E eu lembro que teve treinador que iam lá, né? Treinadores que tinham se oferecido para ir pro Atlético. E aí dizia, eita, lá agora é difícil. Eu digo, mas não é difícil só pra gente não, vai ser difícil pra eles também. Porque a gente tinha um modelo bom de jogar, porque os meninos tinham uma transição rápida. Paulo Vitor, o próprio René, o Mateuzinho, o Eugênio, era meninada, né? E aí nós conseguimos ganhar o jogo lá de 2-0. 2-0. Aí, resumindo, nesse período trouxeram um treinador, né? Trouxeram um treinador que eu só fui saber quando o cara chegou no clube. Nada contra, mas eu estava assumindo um trabalho ali naquele momento que merecia um pouco mais, pelo menos né? E quando o treinador chegou, nós percebemos que muitos jogadores sentiram que não era o que eles queriam, o que eles pensavam, e a gente conseguimos trabalhando, e nesse período veio o Atlético me procurar. Como eles sabiam que o treinador de lá vinha para cá, né? E o Vitor Melo, depois conversando em 2 reuniões que eu fiz com ele, o Vitor Melo já mandou na época lá, né? Era. O Vitor me monitorava o meu trabalho dentro do Floresta. E me chamaram para conversar. E fui por educação e respeito, mas fui logo dizendo, ó, aqui não tem um acerto, né? A gente vai conversar, vocês querem saber, porque o Ari queria e um dos nomes era o meu. E aí nessa conversa foi que eles passaram a se apaixonar mais ainda pelo nosso trabalho. Porque conversa, segundo eles lá, o jogador da base não tinha tanto valor no Atlético Cearense, não tinha o respeito necessário. E aí eu não culpo o treinador que estava lá, eu culpo a diretoria. Sim. Porque eu não posso ter uma estrutura que lá tinha na época, né? Era mais forte, tinha mais dinheiro. Como o Floresta, você contratar um treinador que não era para tua base. Sendo que o foco é a base. É a base, né? E aí aconteceu que eu falei que não dava certo, né? Porque eu estava com o trabalho e o respeito que tiveram em me trazer, em me colocar ali, tá no trabalho, aquilo tudo. Só que aí o que eu nunca imaginei aconteceu, né? Eu procurei o Diego, que é o filho do seu Teixeira, na época presidente, era o que assinava, e falei pro Diego que eu tinha tido uma proposta. Aí o Ari já tinha me feito uma proposta, por sinal muito boa, bem melhor e com um dinheiro muito, muito bom na mão. E aí eu falei pro Diego, tá acontecendo assim, assim, até a consideração que eu tenho a eles, falei, tá acontecendo assim, assim, e eu quero continuar sendo treinador. Eu me vejo com capacidade de ser treinador. Aí ele, não, eu vou falar com meu pai. Nesse termos, eu tava indo para uma entrevista na TV Ceará para ir fazer o segundo jogo do Mata, do último mata-mata, aliás, contra a Jacuipense. E quando eu termino, eu já tinha feito a segunda reunião com o pessoal, fiz até a proposta, eu falei, não dá, essa primeira proposta eu não aceitei e nem passei. E quando foi, eu tinha dito para eles que eu só sairia se o seu Teixeira, se ele, os meninos ouvirem, vai saber disso agora. Arquivos confidenciais. Que eu tinha dito para Maria e para o Vitor na época que eu só sairia se o seu Teixeira liberasse. Se ele dissesse que não, né, eu ia ficar por gratidão. E quando eu saí dessa entrevista, eu lembro que o Ayrton, que trabalhava no clube, se eu não me engano era o gerente de patrimônio, me ligou, né, já estava para pegar o metrô para vir. E aí o Ayrton foi falar, o seu Teixeira está querendo uma reunião contigo 9 horas. Né? Eu imaginei o que? Não, ele não vai deixar eu sair. Inclusive, aproveitei e liguei tanto para Maria como para o Vitor, gente. Vai ser difícil você ser chamado para uma reunião, acho que ele não vai me liberar, então eu não vou. Né? Só que ao contrário. Quando eu cheguei no clube, eu lembro que o seu Teixeira nem sentou. Né? Ele tinha outras reuniões para fazer. E ele nem sentou para dizer que não tinha problema. Né? Eu ainda ia fazer o jogo. Só queria que deixasse o Luan no trabalho, né? Eu falei, não, ele já tá dentro do trabalho, ele tá vendo o treinamento, ele tá vendo os jogos, né? E isso eu viajei, mas já com esse acerto com o Atlético. Sim. Inclusive, levei já minhas roupas, tudo, quando voltar já ia direto, né? E lembro que assumi o Atlético dia 22 de julho de 2019.
E aí quando assumi, passei a treinar. E outra coisa que eu achei absurdo, passei a acompanhar o 20, né? Que o treinador era o meu amigo Michel. Parecia coisa de outro mundo, né? Os atletas e diretoria, porra, o professor veio ver o jogo mesmo. Aí eu olhava assim, pô, que negócio escroto do caramba, né, cara? Treinador do 20 e o pessoal achava que era outro mundo. Então eu fiquei vendo, vi o primeiro jogo, se não me engano foi 2-1, foi 3-2, um negócio assim. E acabou que o Ceará passou. O Atlético tinha a vaga da Taça São Paulo. E aí, a minha primeira competição no Atlético era a Fares Lopes, né? Eu agreguei 17 jogadores no profissional. 17. Sabendo que ia sofrer pra caramba por alguns contextos. Mas aí, fomos vice-campeão da Fares Lopes. Perdemos para aquele time que era um absurdo do Calcaia. Ciel, Siloé, Lincoln, time do caramba, né? E perdemos. E aí fomos para 2020, né? Já pegando o Cearense. Inclusive, uma das coisas que eu sempre lembro, os últimos dois, de 20 e 21, os artilheiros do Campeonato Cearense foram desse trabalho nosso. Que foi o Wanderson Pelé e o Olávio, né? Em 2020. Esperada, né? O Wanderson e 2021 o Olavo, né? E aí 2021 teve a parada da pandemia no Cearense. Sim. Inclusive eu acho que o Vantos e o Clisman vieram do Fortaleza, né? Não, ao contrário. Ao contrário, né? Ao Foi contrário. ao contrário, depois foram, é verdade. Foi jogar o Sub-23. Isso, né? verdade. Ao contrário. Inclusive com o Hércules, né? Com Hércules. Eles três. O brinde. Aí a gente foi e teve a pandemia, parou a competição e voltou para fazer, acho que era 2 rodadas que faltava. A gente pegava o Calcaia e o Pacajus, né? E nessa volta a gente não tinha como trazer todo o elenco, principalmente que era de fora, questão de avião, e o atleta foi muito rigoroso, a Maria era muito rigorosa nessa situação da higiene pelo problema do Covid, né? A gente nem orava junto, era separado, não era para ficar perto, cada jogador tinha seu isopor com sua água dentro, não pegava copo de outro, nada, as garrafinhas como vocês têm aqui, cada garrafa tinha a quantidade de garrafas de água para eles, né? E aí eu lembro que nós fomos fazer o primeiro gol, e nessa volta nós fomos o terceiro clube a voltar, Ceará, Fortaleza e a gente. E nessa volta eu coloquei como prioridade a parte física. Eu digo, eu não vou estar preocupado com a parte tática agora, né? Porque eu tinha consciência que a gente era o terceiro clube. E aí entrei já faltando 5 dias para pegar o Calcaia, entrei na parte tática, de organização. E aí muito menino na defesa com o menino. Aí tinha o Hércules que vinha dentro do elenco, e aí nós fomos para esse primeiro jogo com o Calcaia. Se eu não estiver exagerando, com 15, 20 minutos de jogo, estava 3-0 pra gente. O Calcaia com o pessoal voltando, né? Muito bons jogadores, mas não estavam trabalhando como nós trabalhamos, né? E eu lembro que tinha 2 meninos, tinha o Vitinho, que era um canhoto muito bom, o Hércules e o Pipoca. E eu no segundo tempo coloquei esses 3. O Vitinho era todo mundo só, o nível de treinamento que esse menino está treinando, ele vai. E não foi como a gente pensava. O cara que entrou e que eu vi a evolução e a personalidade foi o Hércules, né? Inclusive no outro jogo eu já coloquei ele como titular, que era o jogo com o Pacajus. E entramos 21 já com o time pro Cearense, Hércules o camisa 10, né? Era o camisa 10. E aí, como eu falei, era o cara com personalidade, com as bolas paradas, né? Tive que dar uma chegada, porque tudo dele era querer ir para casa. Eu lembro que nós fomos fazer. Que ele veio chorando. Eu lembro que eu peguei ele lá no jogo Absurdo Ferroviário, ele tinha acabado de chegar e já estava tendo a conversa que ia voltar. Quem contou isso foi o Marrom. Pois é. Ele era meio... Aí eu chamei ele à parte e falei, ó, tu mal chegou, tu já tá pensando em voltar, o que é que tu pensa da tua vida? O que é que tu tem lá? Se tu voltar pro Piauí, tu vai ser mais um em casa. Então concentra para trabalhar aqui, tu tem uma qualidade absurda para ser um atleta profissional e fica com essa vaidade, querer só estar em casa. Eu sei que eu xinguei ainda lá ele, fomos pro jogo, até ainda coloquei ele para jogar um pouco lá, né? E aí, dentro do propósito que o clube queria, começou a aparecer, né? Eu lembro que o próprio Pelé no Atlético,
Pelé tinha um problema de relacionamento muito difícil, tinha um problema com a justiça. E com 5 dias, ó, tem o Pelé, digo, nem cheguei, vocês já estão trazendo problema para mim. Não, professor, mas aqui assim, se o senhor achar que tem que fazer o contrato, faz, se não, mande embora. Né? Essa linha de trabalho da diretoria naquela época, eu tinha muito respaldo com ele quanto a isso. Né? E aí, o Pelé ficou já, e o Klinsmann, quando eu cheguei no Floresta, o Klinsmann tinha chegado da Taça São Paulo, tinha feito uma taça boa, da primeira taça, né? E foi negociado. Só que ele treinou ainda acho uma semana comigo ou menos e foi embora. Né? E aí o tempo foi passando, porque eu até falo muito pro Klinsmann. Eu falo que eu emprego mais do que os empresários deles. Quem mais empregou o Klinsmann fui eu. Né? E aí no Atlético veio uma competição muito boa, ganhamos uma vaga da Série D, né, e fomos para a questão da Série D do ano seguinte. Né? E os meninos saíram, aqueles que era o nosso trabalho de estar renovando ali na base, como é esse nosso aqui também. E aí conseguimos chegar para a Série D. Eu lembro que o nosso primeiro jogo era menino demais. Menino, e um jogo difícil contra o Souza lá. Mas eu sempre disse assim, eu gosto de dizer para o menino, tática ganha jogo. Né? Tática ganha jogo. E aí era o que a gente fazia. Eu lembro que o primeiro jogo contra o Souza lá, o pênalti que o juiz deu inexistente, né? E aí fomos evoluindo. Mas aí começamos a perder jogadores, né? Começamos a perder não sei se primeiro o Valdo Bacabal ou foi o Olavo ou foi vice-versa. E o Thiago Cunha. Thiago Cunha, né? Que estava muito bem. Só que aí abriu a brecha pro Eric Puga. Que eu já estava vindo também com problemas com o Eric, porque alguns jogadores mais experientes, na época, tinham um caminho para ir para casa e o Eric toda hora nem fazia mais nem refeição do clube e ia embora. E outro dia tinha um problema, eu falei, desse jeito você não vai chegar, filho. Ou tu larga e se concentra aqui, vocês estão faltando o treino, chega na atrasada de treino porque precisa pegar uma carona. E como é que você via antes? Eu lembro que era 2 jogadores, era o Erisson, que jogou comigo no Floresta, e o Eric Puga, né? E mostrava para ele, caramba, se você estiver longe, quem é que vai cuidar da tua esposa que tá grávida? É tu? Vocês não têm mãe não? Vocês não têm irmã, avó? Foca aqui, cara, que você precisa manter a família aqui. Né? E comecei a malhar no Eric. Né? E aí apareceu e o Eric, quando ele entrava super bem. Eu lembro que era o Eric, o Pipoca e o Michael. 3 jogadores jovens que quando entravam nos ajudavam muito. E o Eric foi ganhando confiança. Entendeu? Eu encarava os caras de frente, de pequeno, grande. E aí eu tenho uns vídeos de alguns gols que a gente fez que era muito padrão nosso, né? Eu jogava com o que eu tinha. Então eu marcava muito reativo, né? Mas quando eu lembro que eu encarei um cara com a qualidade do caramba, o Ranieri, que é treinador do Campinense, e ele falou num podcast como esse que eu estou aqui, na Paraíba, que ele analisou 17 jogos nossos. Caraca. E ele falando, né? 17 jogos nossos, foi a única equipe que ele viu ter todos os conceitos dentro do jogo de futebol. Nossa. Que era qualidade na organização, ofensiva, defensiva, era um time que tinha posse de bola, né? Mas a gente às vezes sofria por isso, pela juventude que a gente tinha, né? Nós passamos a perder alguns jogadores, como falei, e foi ficando difícil. Mas aí chegou da segunda divisão, chegou os meninos do Horizonte, Hércules, Dudu Itapajé, quem mais? Teve outro zagueiro, o lateral esquerdo, o Alisson, e o Caio Acaraú. Esses 4, né, chegaram. E evoluiu o nosso time de experiência, de qualidade, que o Dudu é um guri que sabe fazer gol pra caramba. E aí nós fomos entrosando, né? O Olavo, acho que não, o Valdo saiu primeiro, o Olavo demorou mais. E eu lembro que a gente, marcando reativo, nós conseguimos vencer o ABC lá, de 2-0. Né? Na época, esse mesmo analista que está comigo, o Luiz, fez uma análise do caramba de como o ABC jogava, e eles tinham muita infiltração pelo lado do campo, né? Então aí, e aí eu montei um sistema que eu tinha montado já com o Ceará, contra o Ceará na Taça dos Campeões, que era uma linha de 6 e uma de 4. Só que nessa linha de 6 e uma de 4, tinha um dos atacantes um meia do ABC, que ele estava flutuando entre essas duas linhas.
E aí eu tirei o Daniel da linha de 6 e coloquei o Daniel encaixado nesse cara. Então eu fiquei no 5-3-2, né, com o Olavo e o Valdo. Às vezes o Valdo até baixava mais. E aí foi um gol assim, né, encaixando, pressionando os caras e os caras forçando o jogo. E aí nós roubamos a bola, o Valdo roubou a bola e colocou no Olavo. E o Olavo arrastou, fez gol. E fizemos um gol idêntico contra o Central de Caruaru. Caiu e o Valdo já não estava, mas foi o Pipoca que fez a função. Então a gente era um time organizado taticamente. E nós tínhamos posse de bola. Então é um time que sabia o que queria. E esse escape nosso passou a ser o Eric Pulga. Era o cara que ia para cima, que fazia parte de toda a jogada ensaiada. E tinha o Iago, que é um absurdo, como falei, que joga. Então nós era um time que tinha uma organização tática, né? E ninguém acreditou todo o processo que aconteceu. Eu volto a dizer, foi ruim da forma que foi, assim, chegar com 4 meses da forma que foi. E demorou se consertar isso. Hoje eu fico feliz em um Atlético tá do jeito que tá, conseguiu nos pagar. Falta só algumas situações aí. Nós conseguimos pagar os salários, né? Falta só o FGTS. Então, assim, foi um trabalho árduo do caramba, porque você gerir aqueles atletas naquele momento, né? E você mostrar, cara, como eu mostrava e aconteceu. Cara, nós já estamos aqui. Não tem condição da gente sair para outro campo. E vocês podem arrumar contrato. Nós chegamos com esse acesso, né? E foi justamente o que aconteceu. Chegamos com acesso. A Ferroviária não acreditava. Era um clube que terminou a outro mata-mata da Série D sem perder. Era um dos que tinha maior investimento, né, na competição. 600 mil, se eu não me engano. O Elano, o treinador até. Era. Acho que a minha folha não dava nem 80 mil, 100 e pouco no máximo, né? Mas aí que nem eu falo, a tática ganha jogo. E nós jogamos como time grande. Nós jogamos com posse, nós buscamos resultado. Só que o desgaste era muito grande. Por não ter mais a estrutura que nós tínhamos, era muito grande, né? E fiquei triste porque não tive a oportunidade de dar continuidade, porque eu não suportei da forma que estava sendo tratado, né? Eu lembro que nós fomos para o Cearense de 2022, nós tivemos a montagem do elenco faltando 4, 5 dias para a competição. E o clube nessa época cheio de problemas. A Maria correndo atrás, nós já não tinha mais o Vitor também, que foi uma perca para a gente. Como diretor e problemas dentro do clube. E tivemos 5 dias. Né? Eu olhei assim, ainda fui pro jogo contra o Maracanã. A gente com 5 dias, o Maracanã tinha 30 dias. Nós quase que empate o jogo ainda. Mesmo tomar o gol no final do jogo, porque de fato não tinha perna. Eu demorei a entender que eu não estava mais com aquele time, querendo construir o jogo de trás e não tinha qualidade, né, e organização, porque o tempo foi pouco. E aí no tempo técnico eu adiantei o time e comecei a bater o tiro de meta lá, começamos a ganhar mais bola lá. Então assim, foi difícil pra caramba. Aí na segunda-feira eu falei, não dá mais. Porque o dinheiro não entrava, o que eu tinha guardado já tinha saído tudo, né? Naquela época o Ari prometia, mas a gente não sabia, porque era muita promessa desde do estadual, ou do estadual, não, da Série D, na verdade, né, dos atrasos, dos inícios atrasos, e ele falava que conseguia, mas não estava conseguindo, né? Ele não conseguia vender o que ele falou pra gente, que era um imóvel, e a coisa ia, mas eu nunca deixei que os atletas perdessem o foco e o respeito, né, pelo clube. A gente estava ali, conseguiu pagar a gente, como falei, pagou a todos. No final, deu tudo bom, né? Mas eu queria ter conseguido disputar, né, da forma que terminamos com uma base boa. Tinha uma base que era contratar alguns, inclusive ele já estava aí para fazer parte. E eu acho que para 2022 a equipe não foi como deveria, né? Acho que é uma competição que é muito difícil e exige muito dos atletas, e felizmente caiu. Hoje está voltando a disputar a Série D aí, espero que consiga. É difícil pela competição, mas a gente vai torcer muito, né, que os nossos clubes tenham esse acesso para a Série C. Agradecer a sua presença. A gente tinha muito mais papo para conversar, mas a gente esticou. Mas agradecer demais, feliz por você estar aqui. A gente falou muito com o Ronaldo, desde já agradecer o Ronaldo aí
O cara que mandou uma pauta pra gente pronta, a gente não teve trabalho nenhum, um trabalho Facilitou fantástico. muito, né? Falar um negócio pra você. Então, como eu mandei pra ele no privado, o que ele fez, ninguém fez. Ele mandou tudo pronto. Então, é um cara que tem um trabalho excelente. Gosto dele desde quando ele ainda fotografava lá no início. E o que eu tenho que falar aqui em relação a isso é que eu sou feliz de poder entrevistar o Raimundinho, um cara que é uma referência no nosso futebol. Sim. Muita história boa, né? Muita história boa. Inclusive, se Deus quiser, vai voltar novamente. E agradecer, cara. Assim, a gente tá nesse processo de aprender um pouco mais, de trazer pessoas que contam essa história, que contam vitórias, que contam derrotas. Você faz parte do futebol cearense, faz parte da base, que é da onde a gente saiu, né? O Tá No Bid surgiu por conta da base. E a gente fica feliz de ter pessoa aqui como você. Você é um cara do bem. Todo mundo que já trabalhou com você me falou super bem de você. E eu queria pessoalmente poder, né, escutar um pouco mais sobre isso. E feliz, cara. Obrigado por você ter vindo. É um privilégio ter você aqui na casa. Cara, eu que agradeço. Muito feliz também por ter vindo aqui, tá contando um pouco da história. Tinha muita história ainda, mas a gente sabe que existe o tempo. Isso. E vou ficar sempre. Agora eu já sei onde é, né? Já sei Vamos o marcar caminho. aí, né? Postas estão Colocar na abertas. agenda aí já. Pode agendar. E aí, o dia que vocês quiserem, a gente volta aqui. E tem muito conteúdo pra gente conversar. E agradeço demais em nome do Floresta, agradecer ao Ronaldo também por nos enviar para vocês, porque já deixar a nossa conversa mais pronta, né? E como falei, tem muita coisa para falar de outros atletas que a gente não conseguiu falar aqui, sobre o Edson Cariús, Mauro, Iguatu, todos os jogadores que começaram a carreira com a gente. Mas é bom porque ficou algo pra gente voltar. Cenas dos próximos capítulos. Pronto. E agradeço mais uma vez Fica a o todos. convite. Quem sabe agora, até numas férias, para ficar um negócio mais legal, a gente tem um pouco mais de tempo para você retornar, para estar falando um pouco mais sobre isso. E cara, o que eu tenho que falar é muito obrigado. As portas do Tá No Bid estão abertas aí. Inclusive, Thales também. Vamos procurar fazer algo parecido com isso, né? De trazer aqui para ele falar um pouco dessa profissão que é tão boa. E é igual um amigo meu falou, é a profissão que não pode errar. Se você acerta, você é herói. Se você é vilão. Mas é isso. Fica o agradecimento. E é isso aí, galera. Tá no Bid, tá legal. Estamos com 600 inscritos lá no YouTube. Vamos chegar a 1000, se Deus quiser, que é o nosso primeiro objetivo. Estamos chegando a 2000 no Instagram. Essa semana a gente vai bater. No TikTok batemos 1000. Acho que a gente vai chegar aos 2000 essa semana. E agradecer demais o trabalho de vocês, a dedicação. E é isso aí. Tá no Bid, tá legal. Valeu. Valeu. Pessoal, brigadão. É isso, cara. Eu que agradeço.